cofundei a Cyberlabs com Marcelo Salles, mais 4 sócios, há mais ou menos aí 5 anos atrás, porque na verdade a história começou em 2016, desde a casa dele, a gente fazendo inteligência artificial no escritório dele, lá na casa dele, na verdade. A gente viu que tinha um gap em inteligência artificial enorme e a gente começou a criar alguns MVPs na casa dele, alguns produtos. Inclusive, um desses produtos foi o que nos lançou na Startup Rio em 2017, que era de automatização de estacionamento. O Paulo lembra disso, que depois pivotou para o Magic Mirror, que pivotou para o Insight, que pivotou para o Insight não. Teve várias pivotagens aí no meio. Então, o espírito do MVP, ele tá bastante presente desde o início, assim. Então, se eu contar todos os MVPs que a gente fez no Cyberlabs, eu acho que dão mais de 50, de verdade, de tudo que a gente faz em laboratório. E o Cyberlabs tem essa característica, né, de ter o Labs ali de laboratório, que eu acho que realmente carrega grande parte do perfil da Cyberlabs e do jeito da Cyberlabs de ser. Mas, enfim, então eu cofundei a Cyberlabs há mais ou menos 4 anos atrás. Foram muitos aprendizados desde então. Alguns produtos já colocados no ar, bons produtos aí vingando e crescendo. Tem sido bastante proveitoso e gratificante ver esses produtos estabelecendo no mercado. De vida pregressa, a Cyberlabs eu também tenho formação em finanças pela Copead, com extensão no CLA. Fundei uma consultoria também, há mais ou menos 10 anos atrás, que é a Catavento Consultoria, que continua até hoje. Cofundei com a Clarissa Lins. Então, assim, minha vida empreendedora ela começou já há bastante tempo, há mais de 10 anos. Eu também já tive outras histórias aí na vida empreendedora, que pouca gente sabe. Já modelei um negócio de reciclagem de bicicleta em larga escala. Eu fiquei 1 ano nesse negócio. Vi que o negócio não ia dar certo com base tecnológica, que era o que eu queria fazer. Também foi uma pivotagem para outra orientação. Foi aí que eu comecei, inclusive, na Cyberlabs. Numa dessas pivotagens que eu falei, aqui Thales não vai dar. Ele estava me mentorando. Ele falou, então vem trabalhar comigo com inteligência artificial. Eu falei, vamos embora. Então isso aqui é só para falar um pouco de mim. Mas eu acho que o interesse nosso, que até o nosso tempo é bastante curto, é falar do MVP. E eu passei algum conteúdo pro Paulo para a gente debater, porque eu acho que assim como MVP é algo muito prático, eu queria ir já na questão nerval do que a gente tem que discutir, baseado na realidade de vocês, baseado numa realidade brasileira. E eu passei um caso de estudo da Warren, que não é do Warren Buffett, e não tem nada a ver com Warren Buffett. Quem leu o artigo, eu acho que conseguiu ver. Então, eu queria primeiro aqui saber quem teve a oportunidade de ler o artigo para que a gente converse um pouco e comece a nossa base conceitual em cima do que aconteceu com a Warren. O artigo está publicado lá no nosso grupo, tá, gente? Eu pedi para vocês lerem, já vi que quase ninguém leu, né? Bom, se ninguém leu, eu vou ter que passar aqui um pouco sobre o histórico da empresa. Vou falar aqui um pouco do histórico da empresa, a gente perde um pouco aqui com o tempo, e depois eu vou tentar puxar então um pouco de vocês, sobre o caso de vocês, para a gente ilustrar a necessidade de velocidade quando a gente está falando de MVP. Bom, a Warren foi uma empresa, uma startup, ainda é uma startup, que tem um aplicativo que ajuda na recomendação de produtos financeiros. Eles tinham uma visão de que esses produtos, esses aplicativos, na verdade, que fazem recomendação de produtos financeiros, ainda são muito burocráticos e afastam o investidor comum, o investidor não qualificado. Então, eles quiseram fazer algo com uma pegada muito mais inovadora, com um design muito mais palatável, e investiram muito em UX para causar a melhor experiência do usuário possível. Ele foi feito por 4 sócios, eu não vou lembrar o nome deles aqui agora, que trabalharam mais ou menos 2 anos, compartilhando o tempo deles com a atividade principal que eles tinham. Grande parte desses sócios vieram do Vale do Silício, ou parte deles trabalhava aqui, em grandes posições em empresas daqui, parte já trabalhava no Vale do Silício com outras empresas e não estavam em startups. Eles se uniram com esse desejo de fazer esse aplicativo. 10 milhões de investimentos depois, para colocar isso no horizonte de capital e não só de tempo, eles lançaram um aplicativo e, até onde a gente tem notícias, o aplicativo está indo muito bem. E por que eu pedi para vocês lerem esse caso? Porque, claro, eu ainda encorajo vocês a lerem, é bastante rico de detalhe,
E é muito difícil a gente encontrar conteúdo feito com uma situação de uma empresa brasileira. Quase tudo que a gente pega na internet para ter conteúdo, para ter aprendizado sobre qualquer coisa que a gente pegue de mundo corporativo, a referência é internacional, baseado em casos internacionais. É realmente muito difícil a gente encontrar alguma coisa aqui no Brasil. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de MVP, você pode procurar na internet. 95% deles vão citar o livro do Lean Startup, do Eric Rice. No mais de 90% vão citar três usos de casos bastante comuns, que é do Dropbox, que é da Uber, e esses são os mais comuns, Dropbox, Uber e Facebook, os três, que são quase todos os usos de caso. E o uso de caso brasileiro é muito difícil. E por que é tão importante ter um uso de caso brasileiro? Porque a situação deles é muito diferente da nossa. É claro que a metodologia você incorpora para cá, tem aprendizados, mas os nossos bolsos são diferentes, o nosso ecossistema é diferente, o apetite do investidor é diferente, os nossos tempos são diferentes. E o ecossistema como um todo é muito diverso no sentido de você terceirizar sua força de trabalho. O próprio fato da gente estar com a nossa moeda em real e não em dólar já muda o jogo todo. Para você terceirizar um serviço nos Estados Unidos, você contrata alguma outsourcing pagando em dólar e eles lá vão estar recebendo em rúpias. Estou só chutando aqui uma das moedas, né, desses países onde vão estar com essa realmente força de trabalho terceirizado. Isso muda muito o nível de competitividade das empresas. Então, no caso, voltando aqui um pouco da Warren e respondendo uma das nossas perguntas, ele era um aplicativo que buscava atender uma dor, né, de afastamento, digamos assim, do investidor não qualificado aos produtos financeiros. Ele tentou se diferenciar com UX. Então, eles investiram pesadamente em UX, experiência do usuário. O próprio CEO estava na maior parte das versões betas e captando os feedbacks que eles pegaram com uma base de 500 beta users para incorporar os primeiros ajustes ao aplicativo. Esses pontos aqui são muito importantes. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouco na formação que aqui que eu vou, nesse dia de hoje, eu vou tentar encorajar muito vocês a pensar nesses perfis e critérios que a gente tem para vocês pensarem no MVP de vocês. Eram 4 pessoas muito bem qualificadas. Eu não sei como é que eles eram em questão de dinheiro, mas não vou fazer nenhuma questão de julgamento de valor, eu só vou pegar o que tem de fato. Eles investiram 10 milhões de reais antes de fazerem o lançamento. Tá? Gastaram 2 anos para fazer o primeiro lançamento. Isso são dados muito importantes quando a gente está pensando em MVP. E aqui eu faço uma primeira pergunta para vocês. Vocês têm esse dinheiro para aplicar no MVP de vocês? Tem não. Vocês já estiveram perto de ter acesso de um investidor que pode dar esse dinheiro para vocês? Acho difícil. Alguém ali, o Carlos Henrique, falou que sim. Mas eles estavam predispostos a realmente colocar dinheiro numa ideia sua que não estava ainda no PowerPoint? Então, isso aqui é um ponto nerval quando a gente fala de MVP. Se você tem um sócio capitalista que vai colocar muito dinheiro na sua startup, o seu jeito de fazer no MVP vai ser completamente diferente se você não tem esse dinheiro. Se você não tem esse dinheiro e você tem um outro perfil de empreender, porque o perfil também é importante, se você tem um perfil que você se importa com grana, se você tem um perfil que você importa com impacto social, ou se você tem um perfil que você gosta, você tem tesão tecnológico, a sua decisão de MVP vai ser diferenciada. Então, vamos falar de 90% dos casos dos brasileiros? 90, eu vou dizer 98, chutando, tá? São pessoas que estão precisando de grana, que não têm tesão na questão de tecnologia e não tem grana. Quando você está numa situação dessa, que você está agindo pela oportunidade, ou muitas vezes, no caso, isso eu estou falando do caso de startup, que age pela oportunidade. O empreendedor brasileiro, na realidade, ele age por necessidade. Mas se você não tem um bolso recheado, você não pode gastar tempo no seu MVP com firula
E muito menos com desenvolvimento tecnológico, e você não sabe se nenhuma feature só vai colar ou não vai colar. Então, isso aqui é um aspecto fundamental. E eu não queria monopolizar aqui a nossa conversa, eu queria abrir espaço para, voluntariamente, um de vocês falar sobre sua startup e sobre o seu produto, para a gente tentar fazer alguns exemplos aqui ao longo do que a gente falar no nosso conteúdo programático a respeito da startup de vocês. Alguém se candidata? Vou falar aqui só porque eu fiz esse comentário, mas o André está mais ligado hoje em dia em startup, vou deixar ele falar mais. Eu já tive 2 startups, uma caminhou bem durante 3 anos, ainda na pilotagem de um MVP no Grupo Estácio, mas morreu no meio do caminho por conta de outros problemas relacionados à aderência dos sócios. Então, mas, assim, minha fala aqui foi o seguinte: nunca procurei, de início, o capital empreendedor, né? O venture capital de alguma ordem, investidor de alguma coisa. Eu usava do próprio bolso e era bootstrap mesmo. Porque a minha percepção também, minha pegada de empreendedor está na linha de impacto social, como você bem disse aí, Felipe. Então, quer dizer, é a minha pegada, e eu também não tinha capital suficiente, significativo, para poder despender nesse tipo de investimento. Eu investi o meu possível, com os dos meus sócios possíveis, e ia construindo o caminho pelo acesso ao mercado. E MVP já na mão. Ou seja, possibilidade, teste de MVP, tipos de MVP, modelos de MVP, e ia testando o que conseguia fazer, muito, obviamente, com o CIEG. A gente é por trás, pilotando tudo. Então, foi a minha trilha nas 2 startups. Uma teve uma experiência de 3 anos, a outra teve uma experiência de 1 ano, mas também não foi à frente. De startup mesmo. O André está tocando uma deles aí. Hoje eu estou ligado ao mundo de investidor, eu sempre tive possibilidade de acesso ao capital de alguma forma. Ela sempre foi, de alguma forma, eu poderia alçar esse voo, seja diretamente ou indiretamente. Mas nunca foi meu drive primário. Meu drive primário foi acesso ao mercado e Qual impacto era a social. dor que, enfim, as 2 startups resolviam? O que cada uma delas resolvia? Uma estava no setor financeiro, estava ligada à negociação e regularização de dívidas, usando um pouco da experiência que a gente teve em compras coletivas e em crowdsourcing, crowdfunding, ou seja, eram negociações coletivas, negociação e regularização de dívidas coletivas e recuperação de crédito. E aí era esse drive, a gente pilotou um modelo muito similar aos modelos de crowdsourcing, ou seja, eram campanhas cíclicas de liquidação por adesão, trazendo um pouco do flex do total, né, acordos, né, que existiam na indústria de crowdfunding de compras coletivas como modelo. E eram campanhas cíclicas que aconteciam de 7, 14, 21, 28 dias. A gente trazia uma base, bet, ou alguma base, se não completa, uma parte, dos credores, normalmente de ativos, né, na diferença de mais de 365 dias, mais de 1 ano, ou seja, coisas que já estavam jogados ali a perda operacional, e buscava recuperação em coletivo. Usava redes sociais secretas para poder criar atração e engajamento, com algum nível de proteção, mas também com algum nível de abertura no ponto de vista de interação entre os devedores, E para o que eles segundo? pudessem formar o grupo. E o segundo, que teve na situação, estava no campo de educação empreendedora, e era voltado para um nicho específico de early stage mesmo, ou seja, mais no campo de educação, no campo de capacitação. Não era ainda a visão de mentoria, por exemplo, como o Paulo traz hoje eu tenho muito na minha bagagem também, mas era a maturidade da experiência corporativa de gestão para poder apoiar negócios nascentes. E teve bastante acolhimento com grandes empresas corporativas, a gente acabou caminhando pelo B2B, mas não foi à frente também porque o outro sócio teve outro caminho no meio da jornada, e ele era o idealizador. Eu não quis criar grandes conflitos, deixei na gaveta. Alguém mais poderia falar sobre a sua startup? Opa, posso falar. Fala aí, André. Então, eu tenho um relacionamento muito grande, né, com as brincadeiras de infância que me libertaram da depressão, que me libertaram do sedentarismo. E hoje em dia, né, com essas crianças tudo cheio de energia dentro de casa, muitas delas confinadas aí com a pandemia, então eu estou criando um game que chama Holocad, que ele tem como se diz, ele é
as brincadeiras antigas como diferenciais para conectar pais e filhos, através de fazer coisas juntos. Então, a gente está com esse desafio de criar um pouco de memória afetiva que está faltando aí entre pais e filhos, né? De vez em quando eu falo que numa mesma sala a gente está tão distante, que cada um está no seu celular e cada um conectado com outras coisas. Então, o objetivo do Holocard é conectar pais e filhos através de atividades offline. É um aplicativo que é para o pai, não é para conectar o pai com o filho, certo? Na verdade, é um jogo que ele tem uma história, tem os personagens, que eles ganham energia através de atividades que a criança faz. Então, se uma criança ela ativa uma Holocard para fazer um polichinelo, então isso energiza o personagem dela e ela consegue fazer várias coisas dentro desse jogo. A criança tem que interagir com o aplicativo? E algumas vezes sim, porque a Holocard são qualquer atividade, desde que seja brincar de queimada ou brincar de fazer alguma coisa que o pai inventa. Então, são atividades que podem ser criadas pela comunidade. E tem algumas que a gente já cria, que aí a gente usa a parte da tecnologia no celular embarcada, questão de giroscópio, movimento, que vê se a criança está fazendo atividade e pontua quando ela faz algum tipo de Holocard de exercício. Mas pode ser qualquer tipo de Holocard criada para poder interagir entre pais e filhos, ou entre professores e crianças. Então, esse que é o objetivo, o propósito aí de deixar um pouco offline, deixar um pouco o online e deixar brincar um pouco com as atividades que quem sabe que pode dar poderes extras para as crianças. Alguém mais pode contribuir? Tem muita gente com a câmera desligada aí que pode contribuir, que eu sei. Deixa eu falar então, aproveitar o ensejo. Primeiro, boa tarde a todos, sou Rafael, tenho uma startup de educação, que é a Lidero, e tenho como 2 mentores aí o CH e o Paulo Espanha, que estão me ajudando a lapidar esse meu MVP. Que o propósito é ajudar as pessoas a se desenvolverem nas habilidades socioemocionais. Então, a gente faz isso de forma bem voltada para a prática. E a gente está vivendo MVP hoje, que é puramente bootstrapping. Né? Você falou aí de 10 milhões para o MVP. Ainda não tenho isso, mas amanhã corre Mega Sena, né? Vamos ver, quem sabe. Mas basicamente isso, totalmente bootstrapping. Perfeito. Qual é o nome da startup? Lidero. Lidero. Alguém mais? Larissa, Silvinha, cadê Posso falar? vocês? Muita gente quieta. quieta Boa aqui. tarde, gente. Estão me ouvindo? Estamos aí. ouvindo. Eu só não consigo botar a câmera, mas vou falar. Boa tarde, gente. Eu sou da startup chamada Campio. A gente atua no mercado de esportes eletrônicos. Campio. Campio. Qual é o seu nome? Desculpa, eu não peguei. Larissa. Isso. Tá. A gente atua no mercado de esportes eletrônicos e o nosso produto é uma plataforma digital que vai simplificar a conexão e gestão de organizações, que são clubes, de esportes eletrônicos. De uma forma bem resumida, é isso. A gente tem feito a questão do MVP bem simples, né? A gente ainda não começou nem a programar nada, a gente fez no Figma, bem protótipo, assim, e a gente consegue testar com alguns usuários como é que está a acessibilidade, se eles estão conseguindo fazer as tarefas, bem simples, assim, a gente está nesse estágio de MVP bem inicial. Só que não programou nada até agora? Não. Legal. E como que isso é feito hoje sem uma plataforma eletrônica, essa gestão de jogos eletrônicos? É feito basicamente ou por planilha do Google, ou por rede social, ou por WhatsApp. É tudo bem espaçado, assim, em ferramentas bem diferentes. Mas que eles ficam com 500 ferramentas para fazer uma coisa. Para contratar um treinador é um forms do Google. E aí depois você bota na planilha, e aí depois, enfim, chama no WhatsApp, marca dia. É uma grande gama de ferramentas que eles usam e a gente está querendo simplificar isso. Você ou algum dos sócios faz isso, mesmo que ainda com nessas ferramentas rudimentares?
Eu já estou nesse mercado de esporte já faz 6 anos, mais ou menos. Então, eu já participei de vários cargos diferentes ali dentro, né? Já joguei, já fui treinadora, já fui manager, já organizei campeonato. Então, eu tenho uma visão, assim, de vários pontos diferentes para entender como eles se sentem, né? Tanto que depois das pesquisas, né? Eu fui perguntar para as pessoas se o que eu passei foi o que elas passaram, para entender e fazer esse MVP da melhor forma que a gente consegue no momento. Então, é isso. Perfeito. Obrigado, Larissa. Alguém mais? Oi, queria falar. A internet deu uma ajudada agora. Desculpa não mostrar meu vídeo. Obrigado, Felipe. A minha startup se chama FitPrize. Pretende criar um aplicativo que estimula a prática de atividade física pelos usuários e a não desistência da prática de atividade física. E em troca de descontos em produtos e serviços, dar esse estímulo para esse usuário. Hoje a gente está trabalhando essa prototipagem, assim como a Larissa falou, no Figma, e está fazendo um contato com a universidade para que a gente consiga fazer uma implementação paralela. Então, a gente apresenta a proposta no Figma, ele dá a aprovação, e a gente começa a desenvolver alguma coisa nesse sentido, de acordo com essa aprovação. Tá mais ou menos nesse cenário aí. Você é um dos sócios, já atuou na área? A minha família é de educadores físicos, né? E tem médicos também, a minha noiva é médica, então assim, eu estou na área, cresci na área, mas ninguém é da área. A gente se divide em engenheiro de computação, engenheiro até que não está relacionado à área, mas assim, estamos fazendo tudo no bootstrap mesmo, e na força, na coragem aí mesmo. Legal. Tomem muito cuidado com sócios tarados por tecnologia. Tomem muito cuidado. Eu sei que eu estou falando aqui há Boa, muitos Felipe. anos, mas tomem muito cuidado. Eles são fundamentais. Eu não recomendaria começar nenhum negócio sem um sócio que é responsável pela parte de tecnologia e desenvolvimento. Mas tomem muito cuidado para não se perderem no desenvolvimento tecnológico e não atentarem para a necessidade de mercado. Não estou falando que é o teu caso, longe disso, tá? Desculpa, quem é da FitPrize, eu não vi a identificação. Rafael. Ricardo Chaves. Rafael. Ricardo Chaves. A Silvia agora quer falar. Obrigado. Mas o que eu estou falando, Silvia, por favor. Isso aqui é que nem pista de dança, né? Ninguém quer falar no início, mas depois todo mundo... Isso. Vamos lá, Silvia. Tá vendo, sim. Boa tarde. Então, desculpem não estar ligando a câmera, mas é porque eu estou na rua. A nossa startup é a iPlural. Meus sócios não puderam estar aqui agora, mas a gente vai estar daqui a pouco numa outra sessão aí com o Paulo também. Então, a gente está super engajado em fazer acontecer. A iPlural é uma ferramenta de conexão de pessoas diferentes. A gente trabalha com essa conexão a partir da diversidade, com o objetivo de alavancar a colaboração e gerar mais inovação. Então, essa é uma plataforma conectada à web, que tem como possíveis clientes, né, empresas ou grupos de pessoas, como eventos e associações. É isso. Eu não sei se eu peguei toda a tua fala, porque em algum momento a minha conexão estava falha, não sei se eu tenho que falar algo além disso. E eu também não tenho um sócio de tecnologia, então já fiquei preocupada com a sua última colocação. Preocupado ou não, porque eu também tenho uma alfinetada quando tem que ter a preocupação sobre esse sócio de tecnologia, mas sim, eu acho que é fundamental. Porque você ficar na mão, se ficar refém tecnológico de uma pessoa que não é sócio seu, é algo que é um grande risco para a sua startup. Mas, ao mesmo tempo, né, puxa, às vezes, um pouco o tesão na tecnologia e, às vezes, você não consegue avançar na venda do mercado. Agora, vamos falar um pouco sobre a venda. Grande parte, eu diria quase que todas as startups de vocês estão focadas em soluções de lifestyle business que atendem alguma dor que, de um modo ou de outro, pode ser feito sempre absolutamente com uma tecnologia. A tecnologia ela vem para escalar a solução. Ela vem para dar velocidade ao que vocês estão propondo. Algumas startups elas necessitam da tecnologia para começar. Elas só conseguem atender um tipo de necessidade se aplicarem a tecnologia. E a gente, às vezes, se engana
falando que não, esse é o perfil da minha startup, eu só com tecnologia que eu vou conseguir resolver o que eu estou fazendo. Mas, por exemplo, eu achei muito interessante a Alocad, a das brincadeiras para conectar pais e filhos. Vou tentar resgatar aqui um exemplo para dizer, né, o porquê que eu acho muito interessante. Quem aqui já jogou Civilization? Pô, Civilization é demais, né? Civilization é espetacular. Quem já jogou aquele Railways of Europe, que é um jogo de tabuleiro? Cara, Com é certeza. igual. É muito igual. É igual. Os caras fizeram tudo com um jogo de tabuleiro. Se você pegar Game of Thrones, que é um jogo de tabuleiro também, tem a mesma filosofia. Só que os caras fazem um catatal de manual assim, que é para as pessoas conhecerem as regras. Então, eles fazem do cérebro humano, né, o algoritmo para identificar o que pode e não pode fazer. E, curiosamente, isso faz um sucesso louco. E as pessoas gastam ali horas para entender o manual e ficam debatendo e entram em guerras umas com as outras para falar o que pode e não pode fazer. Eu acho que essa é até a parte da graça do jogo. Mas é uma dor de mercado que ela é solucionável com algo que não tem tecnologia. Você pode colocar um jogo na mão da pessoa e você pode gamificar a interação entre elas e entender ali o apetite pela dor que você está querendo fazer. A questão de educação empreendedora do Carlos Leão, que eu achei muito interessante também, ela pode ser testada em diversos níveis, em plataformas web, em mídias sociais, em próprios conteúdos exclusivos de site. Tem milhões de formas de você testar isso, digitalmente ou não, para você testar o apetite do que realmente você quer vender. E apetite provavelmente terá, que é um assunto quente, é um assunto necessário, e a formação empreendedora no Brasil é muito baixa. A questão é a que preço que as pessoas estariam dispostas a pagar para esse tipo de solução que você está querendo trazer ao mercado. Então, você tem que ter outras formas de testar essa predisposição a pagar sem você se comprometer tanto financeiramente antes. Quando a gente está falando das habilidades socioemocionais, que foi o que o Rafael trouxe para a Lideros, a gente está falando também de soluções em que a maior parte dos pedagogos, terapeutas, devem estar já lidando e também tem uma boa noção de quanto que custa ou o que as pessoas pagam para desenvolver essas habilidades socioemocionais. Nós todos sabemos que nós temos que ter essas habilidades socioemocionais. Eu não vou julgar aqui o aplicativo sem ter visto. Mas o que eu estou falando, certamente há meios de você testar o seu mercado sem antes você fazer uma plataforma eletrônica. Ou, eu acho que é um campo de debate interessante, quais meios isso seria possível. Eu não preciso citar todos, mas porque eu estou querendo chegar num ponto aqui que remete ao início da nossa conversa. Vamos pensar nos critérios que são fundamentais para você pensar no MVP. Primeiro, que eu colocaria aqui, qual é o perfil da sua equipe? A galera é tarada por tecnologia, é orientada a grana, orientada a impacto social. Isso aqui faz muita diferença no tipo de MVP que você vai fazer. Se você está fazendo um MVP, a sua galera é tarada por tecnologia, cara, vocês vão gastar muito tempo desenvolvendo código, fazendo pequenos aplicativos que, às vezes, vão ser substituídos um pelo outro sem nem mesmo ser testado no mercado. E eu não vou fazer juízo de valor nisso. Não há problema nenhum em fazer isso. Se isso estiver deixando os sócios felizes, se vocês tiverem dinheiro e tempo para tocar com esse tipo de perfil de empresa. Não tem problema nenhum em fazer isso. É super divertido fazer isso e é o que os sócios eles fazem a empresa com determinado desejo. Ser orientado por grana, você geralmente vai correr atrás dos primeiros compradores no menor custo, no menor espaço de tempo possível. Então, você se afastar um pouco da tecnologia, entender e provocar internamente com a equipe de vocês o que vocês podem levar ao mercado amanhã para testar, pode ser muito positivo. Então, vamos colocar aqui um dos exemplos, né, que foi o que mais me chamou a atenção. Inclusive, uma das plataformas, né, que aí mais vende no mercado de e-commerce de sapatos é uma plataforma, agora que eu acho que é a Zappos, que vende sapatos de alto luxo. O cara tinha o desejo de entender se as pessoas estão prontas para comprar sapatos de luxo online.
Ele começou a fazer isso via mídia social. O cara começou a falar, cara, eu tenho aqui os sapatos espetaculares. Ele não comprava os sapatos, ele apenas colocava as fotos, ele pagava para os fornecedores tirarem fotos e mandarem para eles, e a partir do momento em que ele tinha a compra, ele comprava aquele sapato e aí ele distribuía aquele sapato para quem tivesse comprado. Disso, de quebra, ele já descobria qual é a cadeia de valor dele, ou seja, quem são os fornecedores, quais são os fornecedores de logística que ele precisa ter, quais os problemas financeiros que ele tem para emitir nota, quais os problemas que ele tem de atendimento ao consumidor, como é que ele vai fazer uma reposição de produto, como é que ele vai fazer, enfim, para toda a parte de atendimento de cliente, antes mesmo dele entrar na parte tecnológica. Então, assim, a Zappos não é um exemplo brasileiro, é um exemplo internacional, que eu odeio trazer exemplos internacionais, eu gosto de estar atrelado à nossa tecnologia, mas eu acho que traduz bem o que a gente está querendo falar, do que o perfil do empreendedor tupiniquim tem sempre que estar atento. Nessa questão de perfil, vamos pensar o seguinte, vender um iPod é diferente de vender um telefone. O iPod, para quem, né, eu acho que devido à idade do que eu estou vendo que são os nossos colegas aqui, eu acho que todo mundo vai entender que o iPod surgiu com um produto que fazia a mesma coisa que quase todos os outros fazem, mas com uma experiência de usuário muito diferente, com uma base tecnológica muito inovadora com os screens touch. Então, fazer isso, tentando entender o que o cliente quer, sem ele ter pedido, ou seja, meu cliente não sabe o que ele quer, mas eu vou entregar algo na mão dele que ele vai querer, é diferente do que eu vender um telefone. Um telefone que tem que ter as funcionalidades para ligar para uma pessoa, ou então, porque agora a gente já atrelou muito ao smartphone. Mas o que eu estou querendo falar, quando a necessidade é comoditizada, você consegue atuar diretamente no mercado. Quando você tem uma necessidade que não é comoditizada, você invariavelmente vai ter que ter uma hora atrelado, um perfil mais atrelado à tecnologia. Mas você também vai ter que ter um bolso para poder entrar nesse tipo de perfil de empresa. Então, aqui é a primeira provocação do primeiro critério. Qual é o perfil da minha equipe? Segundo, qual é o tamanho do meu bolso? E que eu não vou mentir, claro, a Cyberlabs, por exemplo, ela começou com um bolso inchado, que é muito raro para uma startup, com sócios capitalistas que já vieram de uma experiência empreendedora de mais de 30 startups. Então, eles tinham ali alguma gordura para queimar. E é claro que não foi tanto dinheiro assim, porque a própria startup é um MVP. Quando você começa, quando você já tem empreendedor serial, ele monta uma startup, ele tem MVP. Eu quero testar se isso aqui vai ressoar, como é que isso aqui vai ressoar no mercado. Quero ver se vai ter apetite. Quero ver se eu vou conseguir lançar produto. Quero ver se consigo emplacar o produto. E eu quero ver se consigo reter pessoas muito boas. Então, o tamanho do bolso indica muito. E aqui é a provocação que eu fiz no início. Se nosso tamanho do nosso bolso é pequeno, a nossa intenção de ir para o mercado tem que ser muito urgente. Para a gente conseguir, para ver se a gente consegue vender ou mobilizar um mercado suficientemente grande para testar nossa ideia e realmente depois eu conseguir traçar organicamente ou não o desenvolvimento do meu produto. Muito importante. Nunca negligencie o trabalho que dá para fazer um aplicativo. Não é só um front-end, um back-end ou um cientista de dados que vão resolver. Isso já pode ser bastante coisa. Mas você tem que ter um atendimento, você tem que ter uma equipe de vendas, você tem que ter uma base logística. Às vezes você já tem que ter algum braço financeiro, algum braço jurídico, dependendo do que você vai estar lidando. Se você está trabalhando com sistemas em cloud, não se surpreenda com tanto que isso vai pesar no seu bolso no final do mês. Os primeiros pacotes são sempre com crédito, são sempre gratuitos, é tudo muito lindo, mas em determinado momento aqueles créditos acabam e você realmente vai ter que pagar aquela conta. E isso fica bastante pesado. Um outro critério que eu colocaria, terceiro, quanto tempo que eu tenho para desenvolver essa minha proposta? Então, eu vou tirar aqui a questão financeira e eu vou colocar mais a questão de concorrentes. O que eu estou me propondo a fazer? Como que os meus concorrentes estão se mexendo? Porque, hoje em dia, quando a gente fala de startups, infelizmente, ele caminha muito no sentido de winner takes all, dependendo de cada mercado, com maior ou menos intensidade. Mas, às vezes, você não tem tanto esse tempo assim para colocar um produto no mercado, porque algum grande, algum médio ou algum pequeno concorrente seu já está à frente do seu tempo. Então, você tem que pensar quais são os seus diferenciais competitivos que vão te largar mais na frente desses concorrentes, que vão recuperar esse tempo perdido ou manter esse espaço que você já tem de diferencial competitivo em relação aos outros, porque às vezes esse é o caso.
A CyberLabs, por exemplo, acho que foi uma startup, na época, focada em produtos de inteligência artificial, que largou um pouco na frente dos concorrentes. A gente começou em 2016. Então, isso dá um tempo de fôlego. Então, quem vem atrás tem que pensar em quais são os movimentos estratégicos para captar para frente. E isso, às vezes, traz MVPs mais simples, que eu consigo testar a ideia mais rapidamente, para você conseguir fazer um leapfrog mais rapidamente. Então, essa questão, que é a quarta, eu coloco ela como um dos fundamentos também. Quanto tempo que você tem? E aí, atrelado a essa, é acompanhar a evolução dos seus concorrentes. Quem são seus aliados de mercado? E aqui eu vou fazer uma provocação. Conheça todos eles, converse com todos eles e acompanhe a evolução de todos eles. E o que você não consegue conversar com todos eles, acompanhe digitalmente. Acompanhe digitalmente o que está surgindo no mercado, o que parece com o seu produto. E aqui eu faço duas recomendações básicas. Uma é o Product Hunt, que é um site que aparece ali todos os lançamentos do Vale do Silício. Eu acho que todo dia eles fazem uma curadoria dos 10 principais. Esses são os 10 principais que eu vejo todos os dias. Você vai se surpreender com a quantidade de lixo que é lançado todos os dias. E quando esses lixos estão dentro do seu produto, da sua linha de produto, você começa a se questionar. Você fala, caramba, será que eu estou fazendo lixo também? Isso é uma provocação muito interessante para que a gente se desatrele um pouco da tecnologia e vá pensar na dor de mercado. Então, esses 4 critérios que eu passei aqui para vocês, eu acho que eles são fundamentais para você pensar em o que é realmente fundamental para que a gente consiga avançar. Não querendo me estender muito e abrir um pouco aqui para a pergunta, queria falar um pouco dos riscos. Então, baseado nesse tipo de MVP que você vai adotar, de acordo com esses critérios que eu falei, colocar 2 riscos aqui que podem acontecer, isso é muito comum de acontecer. O primeiro deles é do produto perfeitinho, então você quer validar o UX e não a necessidade do cliente. Então, o Warren, por exemplo, é um produto que está validando um UX, está validando um design. A necessidade, é claro que ela existe, mas se essa necessidade está sendo atendida pelo UX, pelo design, só o tempo dirá. Eles têm hoje uma base de 1.200 clientes, que tomara que esteja rentabilizando eles, mas eu sei que para cobrir investimento de 10 milhões, eles vão precisar de muito mais do que isso. Segundo risco do produto perfeitinho é morrer na praia antes de você chegar lá. Então, você quer ter o produto perfeito, não vai para o mercado, o dinheiro vai começando a ficar muito curto, aí você faz um lançamento acelerado, aí você tem que fazer correções, que às vezes você não tem mais caixa e nem mais tempo para fazer, acreditando que aquele é seu primeiro lançamento e esse é o seu produto matador. E muitas vezes, gente, não é. Então, o Insight, que é um dos produtos da CyberLabs, teve 5 rodadas de pivotagem, ou seja, diferentes MVPs, antes da gente emplacar o que realmente foi o Insight Now, que é hoje que está na mão das prefeituras. O QApp, não consigo nem citar quantos MVPs que ele já teve. Então, não sei se alguém já conseguiu até mesmo usar o produto. Ele tem N funcionalidades. Que as N funcionalidades, não se enganem, é para testar exatamente a aptidão dos usuários em relação às funcionalidades do produto de forma digital. Agora, realmente, foi feito um enorme investimento para colocar o aplicativo no ar, para mantê-lo. Isso se rentabiliza com a quantidade de usuários que a gente consegue em longo prazo e as informações digitais de usabilidade que a gente consegue ter. Hoje, na nossa última conta, acho que a gente tinha 70 mil usuários. Então, isso realmente é uma base importante para que você consiga avançar. Agora, de novo, tem que ter aqueles critérios que eu te falei. É uma galera que gosta de tecnologia, a gente tinha o dinheiro para fazer e a gente não tinha muitos similares no mercado. Vamos colocar aqui um outro risco. Eu falei do produto perfeitinho, com esse tipo aqui de riscos. Vou falar do produto gambirra. Então, às vezes, ao contrário do que eu falei do produto do perfeitinho, que você valida o UX, não a necessidade, você, às vezes, invalida o UX e não a necessidade do produto. Então, às vezes, o produto é tão ruim de usar, a única filtro que você utilizou, e eu passei na minha literatura os tipos de MVP, aí uma delas tinha lá o MVP protótipo e tem um outro que é o MVP múltiplo. Que o MVP múltiplo, ele vai estar tentando atender o teste de diferentes funcionalidades. O protótipo, ele pega uma necessidade e tenta emplacar aquilo. Então, se você, às vezes, está querendo fazer um MVP com uma funcionalidade e tem um UX terrível, você não conseguiu nem chegar perto do teste da necessidade. Você tem que ter muito mais hipóteses para conseguir chegar nas suas principais conclusões.
Outro risco que tem do produto Gambirra é você ter resistência de empresas de médio e grande porte. Então, você vai conseguir testar com um mercado muito nichado. Você vai conseguir chegar perto de uma venda de uma empresa muito pequena, que às vezes não é o que você almeja, mas às vezes é o que você está querendo você tem que percorrer em determinado momento, mas a gente já fez muito MVP no CyberLabs, que a gente vendia ainda o produto, ao invés de ter uma interface, um UX na plataforma mobile, a gente fazia um dashboard em planilha do Google. E isso vende. E isso você consegue testar a sua ideia. E aí, quando você vê que a planilha do Google já não está dando mais conta, aí você passa para o dashboard, que a gente passava até, às vezes, para um Grafana, às vezes a gente passava antes para um Power BI. E aí, depois que aumentou ainda e a gente não está dando mais conta com essas plataformas, aí sim que a gente encaminha para desenvolvimento e produção no nosso produto. Então, essa resistência das empresas faz parte também você traçar direitinho qual é o seu market fit. Um outro risco que tem a ver com isso, de fazer o produto Gambirra, é você desencantar o teu cliente. Né? Venda é percepção de valor. Então, é claro que tudo que eu estou falando tem que ser cotejado e alinhado com essas diferentes experiências para que a gente consiga, com essas diferentes visões, para você saber o quanto que você vai para essa venda ou não. E aí, como um recado final aqui para nós que somos tupiniquins, alinhar esses critérios, esses riscos e oportunidades que a gente está falando aqui, né, todos esses critérios, para pensar na realidade de vocês. É claro que aqui numa mentoria de 1 hora é impossível eu traçar o perfil de todos vocês, eu pergunto aqui rapidamente para tentar alinhar com a realidade, né, de vocês, mas esse debate ele tem que ser feito entre os sócios. Como conteúdo de locais, para você pegar isso com realidade brasileira, vocês vão encontrar poucos. Tem alguns no Startse, agora eu espero que com o Paulo, né, nossas novas iniciativas, consiga trazer mais conteúdos brasileiros, a gente precisa disso. Inclusive, Paulo, você perguntou, inclusive, se a gente tem conteúdo feito. Não tem, mas eu quero escrever algumas coisas para enriquecer esse ecossistema empreendedor brasileiro, que eu acho que é fundamental de ter os nossos casos. E é claro que os exemplos internacionais, eles não são a nossa realidade, mas eles inspiram aprendizados interessantes. Então, tudo que você pegar, inclusive escrito pela Endeavor, do que é Facebook, Groupon, que é brasileira, Apple, Foursquare, que foi um dos materiais que eu passei para vocês, claro que você tira aprendizados ali muito interessantes. Quando você pega o livro da linha Startup, do Eric Rice, você vai pegar ali exemplo da Nike, da Zappos, da Kodak, da P&G, então pega até exemplo de MVP em grandes empresas, que ele citaria até um dos produtos que era de máquina de lavar popular, com um perfil bastante de impacto, tem aprendizados bastante interessantes. Não querendo me estender muito, que a gente já está com um tempo bastante estourado, eu fugi um pouco aí do perfil dos workshops do Paulo, e eu avisei para ele, um puxão de orelha lá em todo mundo, porque não leu o conteúdo. Eu queria puxar realmente numa linha prática, da gente pensar no caso real brasileiro e também da experiência de vocês. Acredito que num momento de troca como esse aqui que a gente está tendo agora, ele é muito ancorado, né, na experiência de cada um. Acho que valoriza o tempo de vocês, valoriza o tempo do Paulo, valoriza o nosso tempo. Então, eu quero deixar também uma abertura para, posterior a essa conversa, me deixar à disposição também em explorar um ponto ou outro com a realidade de startup de vocês. Eu fico à essa disposição, eu faço isso por gosto, né? Quando isso não ocupa muito tempo aqui da minha agenda, eu faço isso com um enorme prazer. O Paulo mesmo já contei com a minha disponibilidade em algumas vezes para fazer isso. Então, eu deixo um pouco aqui espaço para perguntas e comentários. Vou fazer só uma consideração, que eu não li o artigo porque eu já conhecia. Eu conheço o Thiago Cusmão lá, eu conheci o nascimento lá da Warrior, inclusive fui cliente com uma pequena parcela para testar o modelo dele. Eu tenho lá um colchãozinho inflável, que eu nomeei assim, para brincar e operar o modelo deles, mas eu entendo da mesma forma que você entende, Felipe, o modelo de construção de negócios dele. Então, eu entendo do que você está falando. Para fazer um release, eu não li, não, eu já conhecia, já não li o artigo que você colocou, porque eu já te conhecia ele. E eu também já conheci algumas... O mais importante a gente pegar os casos brasileiros, é isso que eu queria trazer muito para vocês. Isso. Cuidado a comprar os conceitos e metodologias norte-americanas. Eu não estou falando que é ruim, não, eles são excelentes, são muito, muito, muito bons. É outro contexto. Mas é outro contexto. Outro contexto, outra cultura, outra ambiência, tem muita diferença. Mas eu digo assim, eu peguei um pouco da experiência do Simpla, peguei um pouco da experiência da VTEX, mas elas não estão assim, como você bem falou, documentados, registrados e tornados a público com um histórico bem concreto ali de entendimento, como a Warren fez.
É difícil mesmo encontrar, bem difícil encontrar coisa. Quem está tentando fazer alguma coisa desse tipo, a gente está fazendo aqui, né, Paulo, também, mas, assim, eu vi também o Matt Montenegro lá de MH também está buscando fazer isso com o feedback, ele está buscando uma experiência nesse sentido. Mas são poucos, tem poucos ainda, muito poucos. Alguma coisa eu acho no médio, mas é pouco. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu e Felipe vivenciamos quando nós fomos para a China, tá? Que é uma experiência fantástica, realmente. Não é porque é a China. Eu confesso, particularmente, eu já falei isso para o Felipe diversas vezes, eu fui com os 2 pés atrás para a China, né? E voltei encantado. Por quê? Porque aqui, quando a gente tem uma discussão dessa, e a forma como o Felipe coloca é muito patente isso, a gente vê isso, muito patente. A nossa forma de fazer o MVP aqui é muito soft. Muito soft. A gente é muito mocinha, delicada, né, inocente para ir para o mercado. O que eu e o Felipe vimos lá no Macau, nós rodamos 11 cidades, né, Felipe? 9 cidades em 11 dias. 9 cidades em 11 dias. A gente visitava um centro de inovação de manhã e de tarde o Felipe era bombardeado para fazer pitch para investidor. E depois a gente ficava lá conversando com os caras. Então, o que a gente viu lá é o seguinte: o cara sai da faculdade, mestre, doutor, e já cai numa startup. E o cara tem uma pressa desesperada para validar aquele negócio. Com razão simples. Assim como ele tem milhões, literalmente milhões de startups para ele validar que estão na frente dele. Se ele não validar logo, se ele não for logo para o mercado, ele morre de inanição. Aqui a gente pode ficar validando, porque o mercado é devagar. Lá a dinâmica do mercado é tão pujante, tão alucinante, que o cara tem que validar logo. Tem que validar logo. E aí, só para encerrar, vou contar um caso de um centro de inovação, acho que foi o primeiro centro de inovação que nós fomos, numa província chamada Zhuhai. O centro de inovação chama-se Innovalley. Você não vai encontrar esse negócio na internet porque ele é bloqueado da China para cá. Você precisa ter... Não sei se você já tentou, Felipe, acessar alguma coisa do Innovalley. É tudo bloqueado. Então, Innovalley, para vocês terem ideia do tamanho do Innovalley, sabe o fundão? Pois é, imagina o fundão como um centro de inovação. Então, qual era o projeto dos caras? Trazer 1000 projetos para gerar 200 empresas. Eu não disse 1000 startups. 1000 projetos para gerar 200 empresas. Então, só o dormitório do cara era um dormitório, eram 2 prédios de dormitório para 2.000 pessoas. Tinha um dormitório dentro do centro de inovação, onde tinham diversas empresas. Diversas. Uma das empresas que eu e o Felipe citamos foi uma empresa de voice recognition, né? E a solução do cara era automatizar um carro através do reconhecimento de voz. Né? E o cara estava recebeu investimento da BMW, não, Felipe, não era isso? BMW. O cara tinha 35 doutores. Deixa eu repetir para vocês. 35 doutores. O moleque mais novo, que a gente deu uma volta no carro, o moleque mais novo tinha acabado de sair da faculdade, tinha, sei lá, 26, 28 anos. E a gente entrou no carro para fazer, ele estava andando uma volta, fazendo demonstração, tá? Para o cara ir e voltar com o carro todo autônomo, ainda protótipo. A gente entrou no carro, o CEO sentado do lado da gente, na hora que a menina controlando, né? Motorista vazio, e a menina aqui... Não, o motorista tinha um cara lá só para se desse alguma merda, o cara metia a mão no volante. E na hora que eles acionaram o carro travou. Aí chamaram esse rapaz, que era um dos líderes. O garoto estava com uma pilha de nervoso. Uma pilha de nervoso, porque deu errado o protótipo. Não é protótipo mesmo, gente. É um cara com notebook na mão, né? O carro todo wireless, né? Do lado de fora, cheio de câmera, grudado, um durepox quase. E os caras validando, tinham pressa para fazer isso. Pressa para fazer isso. Um cronograma com assim,
cara, daqui a 6 meses isso, daqui a 7 meses isso, daqui a 8 meses, daqui a 9 meses não tem lançamento. Eu converso com muitos de vocês. Uma das coisas que eu mais cobro de vocês é, cara, tem o raio do cronograma de vocês. Vou citar um exemplo da CyberLabs também, o CyberVox. Vocês já testaram o CyberVox? Não! Vou passar para eles lá. O CyberVox é um serviço já me apresentou um tempo que eu perguntei e peguei. É um serviço de WhatsApp que você manda o áudio e ele transcreve aquilo. De verdade, um dos produtos CyberLabs que eu mais uso é o CyberVox. Eu odeio áudio, não me mande áudio, eu não vou escutar. O Paulo manda, eu coloco o CyberVox e eu escuto os áudios do CyberVox. Mas é interessante perceber a evolução do CyberVox. CyberVox, no início, eu mal conseguia compreender as imagens, os textos traduzidos. E por que a gente lançou logo? Porque a gente precisava de amostragem para fazer treinamento. Inclusive, isso é um disclaimer que a gente coloca quando a gente submete o convite para entrar no CyberVox. A gente vai, sim, usar o áudio para melhorar o nosso algoritmo. E a gente quer samples, né, exemplos de datasets de uma realidade na vida real, das pessoas, como elas realmente falam no WhatsApp. Uma coisa é você pegar um sample de um laboratório, ou de vídeo de um YouTube, etc. e tal, e pegar um sample que é realmente o áudio que você escuta no áudio do WhatsApp. E o modelo está melhorando pra caceta. Não sei que vocês estão vendo isso. Não é perfeito. Mas, cara, se você não se envergonha do primeiro produto que você colocou no ar, provavelmente é tarde Alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. E aqui eu queria colocar também, não sei se ainda tem espaço ou tem pergunta, eu prefiro abrir espaço para pergunta antes de eu dar meu recado final, viu, Paulo? Eu queria dar um recado final. Claro. Então, Alguém tem uma última pergunta aí? Deixa eu fazer uma perguntinha então, Felipe. Você falou do MVP, que é importante a gente lançar logo, não ter vergonha, acho ótimo isso, a gente tem MVP rolando. Mas como é que a gente lida com aquele nosso pudor de lançar um MVP que a gente sabe que ainda pode melhorar muito e com aquele receio de aparecer um concorrente que vai falar, pô, mas que boa ideia, melhora e lança o dele. Como é que a gente lida com esse pudor? Esse é o fato da mocinha que a gente estava falando aqui. Exatamente. Na China, não dá para ter medo. Na China não tem esse negócio, cara. Na China, de novo, Rafael, é porque a gente é muito mocinha aqui. Você acha que você tem concorrente aqui? Vai para a China. Não tem respeito às mulheres, Paulo. Não é porque a gente é gente é medroso. Tem muito a gente é medroso. Não, com certeza. É o politicamente incorreto. Muito bem. É o politicamente incorreto. A Silvia está aqui para fazer frente a isso. Bate aí, Silvia. Deixa eu só complementar um ponto na pergunta. Eu não vi quem fez a pergunta, Felipe, mas Rafael aqui da Rafael, desculpa. Além dos concorrentes, e aí eu vou falar por nós, que a gente, pela For All, pela iPlural, porque a gente já se pegou perguntando isso, também para os clientes, né? Além dos concorrentes, os clientes também que virem esse MVP, a gente tem um pouco de receio também de ser visto como algo... como que a gente chama alguém para ser cobaia, né? E fala que isso vai ser bom. Tem um pouco desse receio também, da sensação de parecer amador. Não, o mercado está bem acostumado, não tenho medo. Ainda mais as empresas que estão se abrindo para inovação, você vai falar de POC, é a coisa mais comum do mundo. E aí você vai ser honesto com eles. Você vai falar, temos uma proposta que está nesse estágio, a gente pode atender a sua dor dessa maneira, os 6 primeiros meses iniciais serão gratuitos ou não, depende do estágio que você tiver. E aí, topa? Isso cola. As empresas estão abertas a isso, até porque o momento é super propício. Toda empresa está querendo se abrir à inovação, porque senão vai morrer na praia. Isso é uma realidade. Então, não tenha medo. Vá, fale, vê, e seja sincero com o estágio atual do seu produto. E outra coisa que joga ao nosso favor, essa POC tem que ser fechada logo. Porque se não fechar logo com ele, se eles ficarem enrolando, não sei, me manda o contrato, demora 2 meses para fechar o contrato, você já está com outra empresa, já começou a rodar outra POC e você já não vai conseguir atender ela. É isso que acontece, de verdade. Porque é muito, muito rápido. E isso gera situações muito desconfortáveis, a qual eu já tive que lidar diversas vezes. E é horrível. Eu fico falando, cara, vai rolar, não vai rolar. Você, lógico, está tocando a sua carteira, aí você começa a entender que não vai rolar, de repente o cliente aparece. Você fala, cara, agora eu estou tocando, não consigo lhe atender, infelizmente. Então, primeiro, assim, não tenha medo de falar, as empresas estão abertas a isso. E o segundo recado que eu trago para solucionar isso é o market fit. Você vai endereçar a tua dor e o teu estágio do produto de acordo com o nicho de mercado.
não vai ser para qualquer um. Então, às vezes, você está mirando numa solução que vai ser excelente, talvez até para IBM, só que você não vai direto na IBM, você vai antes no menores para testar a sua ideia, que é exatamente para queimar cartucho, a verdade é essa. E as empresas menores que vão absorver a tua força de trabalho sabem disso também. E também a sua remuneração vai ser compatível a isso. Talvez você não vai ter a bolada da vez. Mas no início você vai estar querendo provar muito mais a sua ideia, o market fit, e se o seu produto cola ou não, do que realmente ficar rico. Fala, Carla. Fala, CH. Só pegar na fala do Felipe, a palavra-chave, quer dizer, medo é a questão, né? A palavra-chave foi honesto. Ou seja, a gente às vezes fica inseguro porque a gente vende, é normal, né? A gente vende algo muito além do que a gente tem, e na hora de você entregar, você não quer mostrar que você não tem aquilo que você vendeu. E aí você não é honesto. E o que quebra as barreiras, muitas das vezes, e o que falta no mercado, e a gente fica tentando transformar isso o tempo todo, é ser sincero, ser transparente. Ser transparente, na realidade, é abrir o jogo, joga o jogo verdadeiro, joga real. Isso ajuda todo mundo, inclusive a gente que está testando alguma coisa. E aí é só consideração. Também a fala minha repetitiva também nesse sentido, quando as pessoas demonstram insegurança, inclusive compartilhar a ideia, né? Muito natural É um também. aprendizado, é um aprendizado. A gente aprendeu muito com isso. A gente demorou muito para conseguir alinhar a expectativa, porque a transparência todo mundo quer ter o tempo todo, mas às vezes a comunicação e como alinhar essa expectativa, a gente errou com diversos clientes. Isso acontece. E aí, como um recado final, eu não sei se ainda tem mais perguntas, mas um recado final que eu queria passar, que eu acho que é a beleza do perfil empreendedor, e a beleza do perfil da vida empreendedora. Sejam apaixonados pelo teste de hipóteses. Ser empreendedor é testar hipóteses na vida real. É você entender alguma coisa, achar que é determinado tipo de solução e testa. Não deu? Testa. Não deu? Testa. E não ficar chateado com os testes que deram errado, porque eles vão dar, invariavelmente, eles vão dar errado. E, pelo contrário, é você gostar quando a coisa não deu certo, falar, caraca, não deu certo, mas aqui dá, aqui dá, aqui dá, aqui dá. E não se abalar, é você realmente estar o tempo todo pensando na beleza que é, na vida real, você poder ter a possibilidade de testar hipóteses. Sejamos sinceros, nós estamos numa posição de muito privilégio para poder testarmos essas hipóteses. Então, eu acho que esse mantrinha aqui do sejam apaixonados, né, pelo teste de hipóteses na vida, eu acho que é fundamental para o empreendedor no momento atual. Eu penso muito assim como último orientação assim que eu colocaria para vocês, que eu passei ali os critérios, passei os riscos, um pouco da questão de conteúdo, do quanto que a gente tem que comprar ou não comprar as metodologias internacionais, para não deixar vocês no vácuo. Eu gostaria muito que vocês pensassem depois com seus sócios. Definam qual é o perfil da empresa de vocês, qual é o perfil de cliente de vocês, o MVP. Sejam sinceros com eles, como foi perguntado aqui pela Silvia e pelo Rafael. Quais são as hipóteses validadas e quais métricas que vocês vão associar para percorrer essas hipóteses de vocês? Testem na vida real, vão ao mercado, conversa com muita gente, conversa com muito tipo de cliente, faz uma prevalidação e, ao mesmo tempo que você faz essas conversas, proponha formas manuais para validar o seu MVP. Não tenta esperar pela melhor solução tecnológica para você solucionar uma dor. Grande parte delas pode ser solucionada sem tecnologia nenhuma. A gente só tem que ter realmente a coragem suficiente para começar a se lançar no mercado antes mesmo do produto estar pronto. E acreditem, isso é melhor para a startup, é melhor para o sistema, é melhor para as empresas. E aí, com isso tudo, vai em frente. Felipe, agradeço imensamente você. Você é um cara genial, diferenciado, com certeza. Enfim, eu quero agradecer a boa vontade de todo mundo aqui. Estamos aqui, encerramos hoje, então, esses 2 dias aqui de mentoria. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Tem gente que já está me perguntando se podia fazer semana que vem. Eu digo, semana que vem não dá, o pessoal também tem que trabalhar, os mentores também têm vida, né? Mas eu prometo para vocês que mês que vem a gente faz de novo. A gente traz o Felipe, já viu que o Felipe é uma aula ambulante, né? Um dicionário ambulante, um homem, né? Tem muito a dar, ele gosta. A gente partilhou muita coisa na nossa viagem para Macau, foi uma experiência fantástica. É uma experiência que uma hora dessa a gente já combinou que a gente ia compartilhar com as pessoas a nossa experiência para Macau, porque é uma outra vivência, é um outro ponto de vista.
É uma dinâmica diferente que a gente deveria aprender. A gente deveria aprender. Tá? Sobre o risco de, se a gente não aprender logo, a gente ficar para trás. Muito para trás. Tá? Então, quero agradecer mais uma vez, Felipe. Muito obrigado pela sua boa vontade. Muito obrigado por você estar aqui. Esse tempo que você dedicou para a gente, essa tua experiência de vida fantástica, essas dicas preciosas que você dedicou para a gente. Esse vídeo vai ser gravado, depois vai ser disponibilizado só para o grupo que está aqui, só para o grupo lá do canal, não vai ser público. Tá? Então, espero vocês assim nas mentorias de segundas e sextas, que o nosso canal de mentoria está aberto, é público. Vocês podem marcar quantas mentorias vocês quiserem. E vocês tiverem dúvidas, me mandem, depois a gente caminha para o Felipe. Tá bom, gente? Muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito bom conhecer todos vocês. Fico à disposição. É um prazer estar aqui conversando. Valeu, um abraço, pessoal. gente. Até mais. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado. Muito bom.